Olá a todos, estamos aqui com mais um Pode Incluir. E antes da gente apresentar a nossa convidada especialíssima, queria aproveitar esse momentinho para você já seguir nossas redes sociais. Estamos no YouTube, apareceu ali, ó. Inscreva-se, aperta o sininho, né? Inscreva-se, dá o seu apoio aqui para esse canal que tem um cunho social, porque ele fala sobre inclusão, um assunto que é muito importante ser divulgado, ser difundido na nossa sociedade. E para isso a gente conta com você. A gente produz um conteúdo que é especial, que é técnico, né? Que traz a informação até para o público leigo. Mas a gente precisa, né, de todos vocês que estão nos ouvindo, para compartilhar o conteúdo. Então não esqueçam, se inscrevam, dá aquela curtidinha e compartilhe o conteúdo do podcast com seus conhecidos. Então agora a gente vai apresentar a Luciana Parreira, nossa convidada de hoje. Obrigada. Uma amiga querida de longas datas, né, e lutas. E queria que você se apresentasse, Lu. Bom, eu sou Luciana Parreira, eu sou fonoaudióloga, da Letícia, há um tempinho já, e a minha especialidade é trabalhar com crianças com desenvolvimento atípico, né, e trabalho muito especificadamente com as questões de fala, de comunicação, de leitura escrita, todo esse universo aí da fonoaudiologia. Gigantesco, né? E é interessante porque a gente fala, tem pessoas que procuram uma fonoaudióloga, inclusive a minha cunhada querida é fonoaudióloga lá na Bahia, e ela atua na área hospitalar. Mas tem também, por exemplo, a pessoa que perdeu a fala por um AVC. Então a fonoaudiologia, ela engloba uma área enorme, né? Só para que as pessoas entendam o todo da fonoaudiologia. Mas, como toda especialidade, tem a subespecialidade, né? Que no teu caso aí foca aí as crianças em desenvolvimento, né? E interessante porque tem a questão dos sinais, né? Então, no caso da Letícia, era uma criança que teve um desenvolvimento de fala normal, né? Como ela é gêmea da Larissa, ela falava até mais que a Larissa, por volta ali de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E do nada ela parou de falar. Ela parou de falar, ela parou de dormir, ela parou de se alimentar, ela parou de responder. Então veio outros sinais junto com a interrupção da fala. Não veio isolado, né? Uhum. Então, como um sinalzinho de alerta de que, opa, algo aconteceu e precisamos investigar, né? E aí veio o papel das fonoaudiólogas, na época que eu não te conhecia, de apontar, olha, tem sinais de autismo, né? E caracterizando especificamente aí um autismo regressivo, que é quando a criança ela desenvolve normalmente ali, né? E por volta de 1 ano e meio a 3 anos de idade, do nada ela regride. Então, é o autismo regressivo que embarca em mais ou menos 30% dos casos de autismo, né? Mas tem também as crianças que vão desenvolvendo ali, vai andando, vai tendo os marcos de desenvolvimento dentro na normalidade, com exceção da fala. Sim. E aí começa a despertar ali por volta de quantos anos que começa a ficar preocupante, Lu? Assim, as coisas mudaram muito, né, nos últimos tempos, a informação, né, pessoas como você que levam informação, então isso mudou muito essa procura, né. Então antes existia aquela questão, né, menino fala mais tarde, né, cada criança tem seu tempo. Sim. Né, e né, as pessoas não sabiam que de repente uma criança não fazer contato visual é tímido, é um sinal, né, para investigar, para observar. Então, hoje, eu tenho crianças chegando antes dos 2 anos no meu consultório, né? Com essa queixa. Né? Então, isso é muito positivo, né? Sim. Mas as crianças, é difícil, né? Elas chegarem antes dos 3 anos, porque esses pais ficavam esperando. Os pediatras falavam, não, espera,
né? No tempo falava certo pra vai mãe, vir, né? Falava, não, cada criança tem seu tempo, isso é coisa da sua cabeça. Ainda dava briga na família, Isso. né? Essa mãe louca que fica procurando pelo em ovo, não tem nada, deixa a criança crescer, né? Então, assim, né, o que há de mais, né, uma família levar a criança para uma avaliação, se existe uma indicação, se for simplesmente um atraso, ela vai superar isso rapidamente, né? Então, uma criança que não começou a falar, que está com 1 ano de idade, não iniciou as palavras simples, mesmo que seja mamãe, papá, né, aproximações de palavras, essa criança não começou, esses pais podem procurar uma opinião profissional a respeito disso. Sim. E se for um simples atraso, tudo bem. O que a gente considera atraso? A criança ela pode ter um gap de até 6 meses. Então, ela não falou essas primeiras palavras com 1 ano, mas lá com 1 ano e meio ela já deslanchou. Então, era um simples atraso, a criança vai ter alta, né? Rapidinho e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas se não for, né? Se não for, essa criança desde cedo vai estar recebendo intervenção, essa família vai ser orientada, né? Porque muitas vezes, né, é aquilo que a gente fala, a criança andou, depois vem a expectativa da fala, né? E às vezes a criança começa a usar outras formas de se comunicar. Comunicação, né? E aí a criança, a família fala, né, a mãe principalmente, eu entendo tudo que ele quer. Só ela entende. Só ela entende, mas ela entende tudo que ele quer. E ela vai continuar entendendo, né, Sim, Helena? na convivência por ali, muito né? tempo ela Sim. vai entender, por mais que falte essas palavras. Mas essa criança pode começar a aparecer, né, problemas de comportamento, né? Essa criança não vai ter seu direito preservado de comunicar. Sim. Né? Imagina nós perdermos nosso direito. Chega no Japão sem falar japonês, quando a gente vê uma criança não se comunicando, a gente não vê ter esse direito garantido da mesma forma. E elas têm que ter, sim, né, esse direito garantido, né? Tudo bem que existem outras formas de comunicar, né? Tudo E eu bem. lembro que você falava, olha, o gesto também é uma comunicação, o apontar. Fala um pouquinho sobre essas formas de comunicação, além da fala, né? A gente tem que incentivar essa criança, né? Né, a partir dos 6 meses, 8 meses, 1 ano, que ela use gestos convencionais. Então ela pode usar vem, ela pode usar acabou, cadê, mas ela não pode começar a usar gestos para uma determinada coisa que só a mãe entende. Sim. Então gestos, né, são usados, né, claro, com exceção, né, da língua de sinais, que, né, a língua de sinais é uma linguagem, né, da comunidade dos surdos. Sim. Então, assim, tem que ser gestos convencionais, eles são muito bem-vindos, ele pode acompanhar a criança no desenvolvimento dela, mas se esse gesto começa a extrapolar né, quando ela faz assim, é calma. Mas às vezes só a família vai saber isso, sim, né? Se ficar com a avó, já não entende. Isso, aí a partir desse momento a gente precisa dar mais ferramentas para essa criança que ainda não conseguiu, né? Que não está ainda nessa fala suficientemente já fluida ali, com né? poder de comunicação mesmo. Aí a gente precisa pensar em outras formas dessa criança se comunicar. Sim. Os gestos, na verdade, eles vêm concomitantes à fala, até para, vamos dizer, dar mais reforço a essa fala. Né? Quando eu falo ali, aí eu aponto junto. Legal, mas eu estou usando concomitante. Isso. Né? Eu não uso... não falei nada, estranho, né? Não é normal, né? Não é o esperado para um desenvolvimento normal. Sim. Então, é bacana essa coisa da gente... Eu lembro quando a gente começou a tentar usar os sinais com a Letícia, porque ela tinha muito pouca fala, né? E cada sinalzinho era uma conquista. E eu falei, nossa, que legal, ela está comunicando. É uma forma de comunicar, né? E fazendo um parênteses aqui, que eu lembrei de uma situação engraçadíssima. Minha sogra, maravilhosa, ela não fala nenhuma outra língua. E quando ela viaja para o exterior, ela compra, ela escolhe, ela paga, ela pega o troco. Super se faz entender, né? E a pessoa também entende, ela
faz acontecer o negócio. Mas ela tá ali, né, naquela situação. Se ela tivesse de contar uma coisa que aconteceu ontem para aquela pessoa lá do outro país, já ia ser difícil, né? Mas já não deu. Então, né, o gesto, ele restringe muito essa situação do momento, né? Isso. Do contexto. Então, ali. fazendo uma analogia com as crianças, exatamente, ele pode até dar conta de falar, apontar um picolé, apontar um suco, mas se ela pegar o suco e falar, nossa, tá quente, quero um gelo, aí já não deu. Aí já não tem repertório para chegar naquilo, né? Então é muito importante essa ampliação. E outro dia eu encontrei um pai de uma criança, ele tá com 4 anos, e eu falei, e aí, como é que tá? Tá desenvolvendo bem? Eu sei que a criança tá fazendo terapia, né, tal. Ele falou, ai, tá desenvolvendo bem. E a fala? Ah, então, não tá falando nada ainda. Eu falei, ué, mas você falou que tá tudo bem? Mas como assim, com 4 anos não tá falando nada, né? Então não tá bem. Não tá bem. Fala um pouquinho aí nesses casos. Então, aí quando uma criança chega, né, menos de 2 anos, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que... A primeira coisa é a gente trabalhar essas habilidades comunicativas, que começa não só com a fala, né? Então, o contato visual, o apontar, esses gestos, mas chega um momento, a atenção compartilhada, mas chega um momento, quando a criança ela já tem tudo isso, ela está preparada, né? Ela precisa de mais, né? Ela precisa desenvolver as funções comunicativas. Então, ela precisa ser capaz. Só te interrompendo. Então, a primeira leva que você falou são os pré-requisitos da fala. Isso. A criança tem que ter um X de pré-requisitos para poder avançar etapa por etapa, né? É que assim, né, o que a gente vai conversar hoje, né, que é a comunicação alternativa, ela não é propriamente algo que precisa de pré-requisitos para se iniciar o trabalho. Mas a gente tem que estar de olho nisso. Sim. Então, uma criança que não olha, né, uma criança que não tem intenção comunicativa. Aí fica difícil usar até o alternativo. Né? A gente vai poder usar, mas a gente tem que estar muito focado nisso, né? Então, você quer que a criança aprenda a falar uma palavra, mas ela nem te olha. Sim. Como ela vai imitar, né, um movimento motor mais fino, né, que é o movimento da fala. Então, a gente tem que estar pensando em tudo isso. Porque a criança chega, leva numa fono que não tem essa especialidade, ela vai ensinar a falar. Sim. Mas aí, às vezes, essa criança ainda não está preparada no sentido que ela precisa ser estimulada, né, para olhar, para imitar, né, para ter intenção comunicativa, né, para fazer um pedido. Ela precisa estar motivada a isso, senão, né, fica tudo a base mais da difícil, comunicação. né? Eu quero me comunicar com você, então eu vou fazer o possível para que isso aconteça. A gente tem que fomentar isso na criança, né? Então, uma criança que tem tudo que quer na mão. Então, os brinquedos, né? Então, fala, aqueles quartos montessorianos são maravilhosos. Tudo acessível. Mas está tudo acessível. O que essa criança precisa pedir? Nada, ela vai lá e pega, né? Se tudo da cozinha está acessível. Não. Então, as mães falam, nossa, ele é super independente, ele abre a geladeira, ele vai lá, pega tudo que ele quer. Mas isso é ótimo, mas isso não promove comunicação. Né? Vai pensar, meu filho precisa se comunicar? Em qual situação ele verdadeiramente precisa? E aí começa a vir esse incômodo, né? É que acaba se acostumando, né? Se ele abre a geladeira, pega o suco e tá tudo bem, por que eu vou bloquear o suco, dificultar o acesso, que ele vai ficar bravo, vai fazer uma birra. Dá logo o suco pro menino, né? E às vezes ele não tem realmente condições ou uma ferramenta de pedir realmente o suco, né? Então, as crianças, elas, né, que têm essa dificuldade, né, para desenvolver a fala, elas acabam sendo crianças muito independentes. Tem que se virar, que né? corre atrás do que elas tem precisam. Que se virar. Exato. A Letícia começou os primeiros foneminhas com 6 anos de idade. E até lá, né? E foi uma luta, né? Como fazer essa menina se comunicar? Mas ela precisava se virar, ela precisava conseguir o que ela precisava, né? Não tinha... E já entrando um pouquinho nisso, hoje a gente tem apps de comunicação alternativa.
usa-se muito até em viagens, né? Que tem traduções instantâneas. Então, a coisa foi evoluindo muito. E então, você consegue... explica um pouquinho até desses apps, que eu lembro que na época a gente tentou usar com a Letícia, ela não se interessou, inclusive não deu certo, a gente teve que ir para um plano B, né? Bom, eu acho assim, né, para todo mundo, né, saber, né, que a gente está falando sobre comunicação suplementar e alternativa, que é uma comunicação que pode ser, que a gente fala, é multimodal. Então, uma criança, então ela faz gesto, ela fala umas 2 palavrinhas, mas ainda é insuficiente. Então, a gente precisa que ela, né, apresentar para essa criança uma comunicação suplementar ou alternativa. Então, usarmos ferramentas, né, que tem variadas formas, de baixa tecnologia, que seja no papel, né, pranchas no papel, símbolos, desenho, tudo que a figura, tudo pode ser uma comunicação suplementar e alternativa. Como também hoje existem os aplicativos para ser usados em alta tecnologia, né, que aí, né, a criança vai usar, né, no tablet, que tem uma facilidade maior. Como também tem métodos, né, que são mais antigos, que, né, usado mais pela área da análise do comportamento, como o PECS, né, que a Letícia usou por um tempo. Então, né, a própria escrita, figuras, símbolos, tudo isso é considerado uma comunicação suplementar e alternativa. Essa criança não é capaz de se comunicar verbalmente, então a gente pode incluir várias ferramentas, botões com mensagens, vocalizadores, né? Hoje em dia é usado muito os aplicativos, né, nos tablets, que a gente considera que é a comunicação alternativa realizada em alta tecnologia, porque isso primeiro que isso agora está em todos os lugares. Simplesmente é tudo tecnologia. É tudo, né, muito tecnológico. Isso facilita muito, né, porque, por exemplo, se a gente está montando lá uma prancha de opções de escolha de comida para criança, se a gente tem que ir lá no computador, coloca essa figura que você já teve essa experiência. Trabalhoso demais. Né? Vai lá, coloca. Isso é uma coisa custosa, demorada, e às vezes a criança não consegue obter aquilo naquele momento, às vezes aquela situação até passa. Até porque o gosto muda muito rápido, né? O gosto muda, aí você tem que atualizar direto. Perde figura, né? Rasga. E aí hoje não, com a tecnologia você vai lá na hora. Aperta o botão, acabou, né? Você descobriu, né? Porque tudo você tem que meio que ser uma detetive, né? Sim. Ai, era tal coisa que ela queria, ela tava... Finalmente descobri. Você vai lá na hora e já coloca lá. Mas para o pessoal entender, é mais ou menos assim. Supondo, a criança tá com fome. E aí você não sabe o que ela quer comer. E aí você abre o app e tem lá uma série de alternativas, de fotos dos alimentos. Isso. E ele pode apertar, né? O eu quero comer, tem lá os verbos, tudo, né? E vai montando uma estrutura de frase. Isso. Cada momento, né, do desenvolvimento da criança, existe, né, um método, uma forma específica dentro da comunicação alternativa para a gente trabalhar. Então, é uma criança ainda não verbal, com repertório muito reduzido. Então, a gente precisa ampliar as funções comunicativas, que é a gente ensinar para ela a fazer um pedido, mas a fazer um comentário positivo, legal, fazer um comentário negativo, ruim, né? Sim. Fazer uma pergunta, fazer uma reclamação, falar de uma dor que ela está sentindo, né? Então, assim, às vezes a gente, né, fica muito focado no pedido, mas a gente tem que dar ferramentas para essa criança ser capaz, né, de comunicar sobre tudo que ela deseja, né? Sim. Mas aí entra no interesse a depender também, né? da ferramenta, isso pode ficar um pouco restrito. Sim. Mas, o que acontece? É o interesse, mas a comunicação suplementar e alternativa, dentro de um sistema robusto de comunicação, que vai dar essa ampla gama de funções comunicativas, ela tem que ser ensinada como outra língua. Então, não vai ser eu falo com você e você me responde na mesma língua, pelo aplicativo, de figuras ou pelo aplicativo. Pelo aplicativo,
pelo Sim. pode, por exemplo, entendeu? Eu tenho que falar com você em pode, para você poder E falar eu te comigo em respondo pode. verbalmente, Isso. por exemplo. Então, assim, isso foi uma mudança, eu acho que, né, que veio chegando devagar no Brasil, e hoje isso é uma coisa muito forte, que tem informação disponível para todos os profissionais, famílias que quiserem se informar a respeito disso, que isso tem que ser feito dessa forma para dar certo. Porque às vezes fala, eu tentei e não deu certo. Mas é porque às vezes não foi feito da forma Tentou errado. com que precisa ser feito para que isso aconteça. Sim. E eu lembro claramente da época que a gente começou a tentar usar o PEX com a Letícia, e ela não tinha interesse em se comunicar. Porque ela simplesmente ia lá, pegava o suco dela, pegava tudo e a vida dela estava resolvida. Né? Então ela não tinha interesse. E eu lembro que eu fui numa papelaria, comprei uma pastinha que tinha várias folhas duras assim. Aí coloquei os velcros e aí fomos pro trabalho, né? Vou fazer uma página só de pessoas. Tipo, quando ela quiser ver a avó, ela vai me mostrar a foto da avó. Aí uma foto só de lugares que ela gosta de ir, outra de alimentos, outra de bebidas e por aí vai. E tava com uma pastinha assim, que cabia dentro da bolsa. Todo lugar que eu ia, ó o livro aqui, nada dela ter interesse, nada dela despertar interesse. Até que um dia, acho que foi até você que me deu a dica, falou, usa uma coisa. Eu falei, o que ela mais gosta no mundo? Eu falei, McDonald's. Então vamos começar no Mac. Aí toda vez que eu passava em frente ao McDonald's de carro, eu mostrava a foto do Mac para ela. Falei, olha, o Mac, tipo, na sua pasta tem a foto do Mac. E foi mais ou menos umas 3 semanas mostrando o Mac, a foto do Mac e deixando a pastinha do lado da porta de saída de casa, com a foto do Mac bem destacada. Eu falei, uma hora essa menina vai me mostrar essa foto. Só que a questão é que ela mostrou, era um sábado à noite, 11h30 da noite. O Alex estava de plantão, eu estava sozinha com as duas em casa, a Larissa dormindo, inclusive. Aí eu peguei a Larissa dormindo de pijama, pus no ombro, a Letícia foi de pijama, eu pus um vestido em cima do meu pijama, falei, vamos no Mac agora. E eu fiquei por uma semana consecutiva, ela mostrava Mac, eu virei escrava, né? Mac na hora, pegava o carro e ia pro Mac, pegava o carro e ia pro Mac. Ela descobriu o quê? Nossa, isso tem poder. Isso. É o poder da comunicação, né? Me facilitou a vida. Quando eu uso isso, eu tenho acesso ao que eu quero. E eu imagino que... E não só coisas que estão aqui, né? Na minha casa. Por exemplo, o Mac não estava dentro de casa. Mas eu mostro a fotinha e, opa, minha mãe me leva no Mac. Eu acho que a gente tem que procurar muito a motivação da criança, né? Porque eu acho que isso é tão... Depois, né? Eu acho que até... Uma das primeiras... Depois generaliza, as palavras, depois quando ela começou a soltar mais, né? Uma das primeiras palavras, assim, que ela começou a falar mais fluentemente foi batata, né? Porque fazia parte desse universo que ela tanto amava, né? Sim, sim. E a gente tem sempre que ir na direção da motivação da criança. Então, a comunicação alternativa, ela não tem que ser uma demanda, né, para a criança. Livre, então, leve, você vai né? fazer mais, eu vou lá, clico mais uma atividade. Ela fala, que saco, é isso? né? Eu não quero nada disso, né? Mas se eu vou lá e ela pode escolher o lanche que ela quer comer, se ela pode escolher os bichos que ela ama brincar e ela pode escolher qual bicho ela quer ganhar naquele momento. Então, né, acho que são brinquedos que ela quer usar. Formas de fazer que faz a diferença, né? Sim. E eu acho que orientar, né, muito... Aí. Acharam as imagens da comunicação alternativa. São exemplos aí, né? Ela pode falar, eu quero bolo, Isso. né? Mas se no começo ela vier aqui falar bolo, a gente tudo bem, tá aceitou, ótimo, né? Falou alguma coisa, então, né? quer Já dizer, primeiro é um pedido, né, de bolo, depois a gente vai ampliando, né? Sim. A gente vai querer que essa criança entre numa estrutura de frases, né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas aqui no Brasil suficiente, né, para uma criança não verbal, ela iniciar, ganhar essas funções comunicativas e depois ampliar para frases, né, e levando e dando sempre suporte pensando no letramento. Porque qual que é a liberdade maior que uma pessoa pode ter de comunicação, além da fala? A escrita. Com certeza.
né? Então, isso acaba favorecendo, porque como tem a imagem associada à escrita, ela tá, com certeza ela vai ter esse incentivo, né? Opa, legal, eu consigo ler o que corresponde àquela imagem, eu associo a escrita com a imagem, né? E dá o acesso, né, sempre ao teclado, e a gente mostrar que isso também é uma forma, né? Sim. E tem muito preconceito a respeito ainda da comunicação alternativa, infelizmente. Quando a gente começou o PECs há, sei lá, 8 anos atrás, muitas mães falavam, nossa, mas como? Você desistiu, ela nunca vai falar? Eu falei, não é isso. É um passo de cada vez. Hoje ela não dá conta de falar. Então, vamos ensinar ela a comunicar de outra forma, até que ela consiga produzir, né, os fonemas e comece a falar. Mas outro dia mesmo eu encontrei uma família, falei, não, a alternativa não, eu quero que ela fale. Falei, não, mas você não entendeu. É um passo. Na verdade, você vai acelerar o processo de fala, muito provavelmente. Ou vai fazer com que aconteça uma fala que talvez não acontecesse sem a comunicação alternativa. Porque você desperta a criança para o poder da comunicação. Sim. Existem muitas pesquisas no mundo todo, né, a respeito desse maior mito que é: se eu oferecer uma ferramenta de comunicação alternativa, vai inibir a fala, essa criança vai preferir se comunicar, né, pelo sistema do que a fala, né? Então, todas as pesquisas do mundo, 0% mostrou que em algum momento isso inibiu a fala de uma criança. De 80% a 90% das pesquisas mostram que a comunicação alternativa, ela colabora para a criança ser capaz, né, de desenvolver fala oral. Sim, exatamente, é o contrário. Então, né, não é uma coisa de achismo, né, são pesquisas no mundo todo, né? Ciências, né, comprovada, que isso realmente vai ajudar, né, essa criança a desenvolver, porque esses sistemas robustos que hoje a gente trabalha, né, que é o POD, por exemplo, pranchas dinâmicas de organização pragmática, que tem como principal objetivo, né, essa criança que começa a usar inicialmente, desenvolver as funções comunicativas, né, ele é uma ferramenta que traz isso muito pronto, né? Porque às vezes você pegar uma coisa do zero e construir da sua cabeça, você tem que ter muita experiência e muita bagagem para você dar conta de fazer isso. Porque o que acontecia antes, se a gente for pensar, né, lá como a Letícia usava, era muito substantivo, não era? Muito. A gente depois não viveu essa questão. Era 80% substantivo. Era 80% substantivo. O que tinha de verbo? Quase Quero... nada. Os basiquinhos ali, de pedido, né? E o sistema robusto, ele é 80% de vocabulário essencial, que são... Tudo, que né? Verbo, adjetivo, substantivo. Né? O substantivo é acessório. Então, no essencial vai entrar pronome, verbos, adjetivos, porque isso corresponde, a maior parte de tudo que a gente fala é desse vocabulário essencial. E aí as coisas estavam ao contrário, né? Sim, sim. Então ela tinha 80% de substantivo e quase nada do essencial. Mas é o que a gente tinha, era o PECs na época, né? Claro. E graças a Deus que tudo evoluiu, chegamos ao POD, né? E colaborou muito, eu falo. Demais. Uma criança não tem outra possibilidade, ela tem um profissional que só tem essa formação. Né? Ela vai usar. Ou mesmo situações de estar numa cidade pequena que não tem acesso a essas ferramentas tecnológicas, ou não tem uma fono que tenha um curso de POD, enfim. Tira a fotinha no celular do que seu filho gosta, imprime, monta uma pastinha de papelaria. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa, né? O que a gente não pode deixar é essa criança sem uma ferramenta, sem se comunicar. Para se comunicar de uma maneira mais eficiente. Exatamente. Né? E eu lembro quando a gente começou a fazer a Letícia entender o poder da comunicação, no caso alternativa, né? Que era através das imagens. Aí a gente começou a ampliar para tentar construir
Ao invés do suco de uva, eu quero suco de uva. E aí ela tinha que mostrar 3 figurinhas e tentar montar aquela frase curta. E ainda levou um tempo para ela conseguir pronunciar os primeiros fonemas. Né? Foi, acho que 1 ano e pouco depois. Mas ela já formava frases, mas ela já conseguia se comunicar. Quero ir na casa da vovó. Ela ia lá e mostrava foto da casa da vó. Eu quero ir no shopping. Ela ia lá e mostrava. E a gente ia passear no shopping que ela escolheu. Ela podia escolher, porque tinha todos os shoppings de Ribeirão lá. Então, assim, ela tinha outras. Até que a fala viesse, né? Ela tinha outras ferramentas. E uma coisa que eu gosto muito, muito de falar também é não atrapalhou, tá? A introdução dessa comunicação alternativa. Muito pelo contrário, a gente estimulou ela a se comunicar, porque ela era uma criança que não se comunicava, nem tinha interesse. Né? Tanto que foi. Nem essa intenção que a gente falou, ela não né? queria. A pasta estava pronta com tudo que ela amava, e ela não tinha interesse em usar aquilo, porque ela já tinha se acostumado no mundinho dela e estava bem. Tava tudo bem, né? Até ela entender que o mostrar o Mac dava acesso a 2 lanches por dia, a 2 batatas, 2 casquinhas. Falei, nossa, o negócio é bom. Tá bom assim, quietinha, tá, mas nossa, pode ser melhor ainda, né? Sim. Quando eu mostro a fotinha, eu posso escolher o shopping que eu quero ir. E aí, e tem todo o passo a passo. Então, quando você... Eu falo que eu virei escrava dela, porque eu tinha que ir no Mac 2 vezes ao dia. Sim. Na semana seguinte inteira. Me atrapalhou inteira a vida, o trabalho, tudo. Mas depois, a gente teve que introduzir o não. A imagem do... Agora, eu entendi que você quer Mac, mas agora não é possível. Mas naquele começo você tinha que dar, porque senão ela ia falar, bom, por que eu vou usar isso aqui? Isso aqui não me dá minha nada mãe nunca mesmo, pode, né? Tipo assim, eu quero, sei lá, supondo um exemplo, um sorvete. Compra o pote e já deixa em casa, né? Enfim, queria um jeito de atender, para despertar o interesse na comunicação, que isso é a chave, né? Porque no momento que ela entendeu que aquilo era poderoso... Ok, aí depois você corta. Então, depois você põe limite. Né, como você contou essa história, né, que a Letícia não tinha intenção. Por isso que eu falei, não existe pré-requisitos. Essa criança ela tem que ter contato visual, ela tem que ter atenção compartilhada para iniciar. Não, porque como a gente vai fazer dessa forma, que a gente está aprendendo juntos uma nova língua, porque não é fácil. Imagina. Não é fácil também para os pais, né? Sim. Né, eu entendo e a gente busca dar todo o suporte, né, para essa família entender e ir vivenciando isso. Mas, assim, os relatos que eu tenho, né, de outras mães, é que isso é muito libertador, que essa criança começa a conseguir falar sobre as coisas, a pedir o que deseja, a falar de uma dor, a falar que está triste, né? Porque são tantas coisas. E isso eu acho que muda muito. E assim, os sistemas robustos, eles são ferramentas de estimulação de linguagem. Então, eu não estou só dando uma ferramenta, mas eu estou dando condições da criança desenvolver linguagem. Porque lá tem muito vocabulário, tem cores, tem formas, tem animais, tem comidas, tem tantas coisas que ela vai tendo contato com aquilo. De repertório, né? De repertório, né? Porque às vezes... Na vida da criança em si, no que ela está aprendendo, às vezes demora, vai falar, nossa, vai demorar a chegar a tal coisa, mas ali você está o tempo todo expondo a criança a tudo aquilo. E quando vier a fala, ela já está estimulada a comunicar. Tanto que com a Letícia foi assim, quando a gente foi avançando na alfabetização, e através do prompt, né, que ela tinha uma apraxia, segundo você, bem severa, né, de fala. Então foi um trabalho lento para conseguir fazer ela pronunciar os fonemas. Mas quando ela chegou no estado X de pronúncia, de conseguir dar conta de falar, a gente começou a fazer a substituição. A retirada. Mas ela já sabia o que ela queria falar, né? Mas ela já dava conta de falar Mac. Isso. Batata. Ela já tinha o repertório. Casa da vovó. Enfim, ela já conseguia falar. Então só foi retirado quando ela estava pronta para essa retirada.
para não causar um sofrimento também na criança. Então você tem que tirar você tem que saber o time ali, né? Tava ali disponível, né? Tava. Ela poderia falar, ela poderia usar, ir lá colocar a figura e falar em seguida, porque aí ela, né? Exatamente. De repente a gente já tinha falado, a casa da vovó, e ela falava, vovó, né? Eu lembro que o start foi dela, inclusive. Que a gente foi pra praia, na casa da minha sogra. Minha sogra é uma figura, ela foi chave nisso aí. E levei a pastinha de comunicação. E aí ela sentou na mesa, eu lembro certinho. E ela falou assim, salsicha. Aí a avó ia lá na panela, fazia uma salsicha rapidinho, dava pra Letícia. Ela mordia assim, pastel. Aí a avó ia lá, fritava um pastel rapidinho. Sei lá, e ela começou a falar umas 5 coisas e a coisa brotava na mesa, porque a avó tava ali se virando pra... Ela falou, nossa, vamos atender. E quando ela teve essa condição de falar, não foi muito mais natural e fácil pra ela só falar do que ir lá, pegar a pastinha, pegar a foto, botar lá, mostrar. Sim. Ela falou salsicha. Pronto, acabou. Esse foi um pouco meio enrolado daquele começo e tudo, mas isso é muito mais poderoso. Sim. Uma criança nunca, muito mais prático. Numa possibilidade de fala oral, ela nunca vai deixar de falar para usar um sistema. Né? Então, assim, isso é um mito enorme. Sim. Eu entendo a preocupação dos pais, né? Acho que o nosso papel é esclarecer, é conversar. Sim, lógico. É contar sobre as pesquisas, sobre a ciência, mas... E falar das experiências que a gente viveu. Isso, acho que... quadro que era crônico, isso que é muito rico, né? Às vezes, uma família muito resistente, às vezes eu falo, olha, conversa com outra família. Isso. Porque às vezes pode pensar que eu tenho um viés, né? De formação, de... Isso. Né? E não é bem isso, né? Pelo contrário, o interesse é que a criança esteja bem, né? Mas eu acho que hoje... Isso já melhorou bastante. Já melhorou muito, nossa. Inclusive, a comunicação alternativa, ela está sendo muito divulgada nas escolas e usada também, né? Fala um pouquinho aí, porque você já fez palestra, você já foi na escola. A Lu é uma parceira nessa luta aí de inclusão. Eu acho que é tão maravilhoso, né? Quando a escola se interessa por isso, e ela, né? Porque a criança, ela passa 4 horas do dia 4, 5, né? 4, 5 dentro da escola. Quando não integral também, né? Que ainda tem integral então, assim, agora. Ela poder levar a ferramenta que ela tem de comunicação alternativa, ela ser usada, ter um parceiro de comunicação. Porque o que acontece? Quanto mais parceiros de comunicação essa criança tiver, mais rápido ela vai se desenvolver. Sim. Né? E assim, nem sempre ela vai usar 100% o sistema. Às vezes ela vai só apoiar. Então tem história de um paciente nosso lá da clínica que ele falava bem pouco, a gente introduziu a comunicação alternativa, e aí ele falando já várias coisas, mas aí ele chegou e falou Nick. Aí a mãe, nossa, mas o que será? O que será? Você não quer me mostrar no seu tablet o que é Nick? Porque ele chama Nicolas. Ela ficou confusa, né? Se ele estava falando dele mesmo. Né? E aí ele foi lá e falou, mas a dizer, eu quero algo para comer e beber. E olhou para ela. Aí ela pensou e de repente, piquenique. Ai, que legal. Só que como? Sem aquela estrutura, ela não teria... Né? Porque ela falou, bom, é uma coisa de comer. Nick, piquenique. Sim. E aí, na hora, ela foi lá e colocou o piquenique. Ajuda demais. Lembrei de uma situação aqui que a Letícia, ela começou a falar cana. Cana, não é cana de açúcar. E aí fomos 6 meses para descobrir que era picanha. Que era um restaurante que tinha em Ribeirão, que ela amava, inclusive, e tinha fechado. E aí ela ficava perguntando, acho que a intenção era tipo, não vamos mais no picanha? Por que a gente não tá indo lá? É tão gostoso, tô com saudade lá, né? E ela falava cana, mas quando você deu a dica de quando ela falar algo que a pronúncia ainda tá difícil, né, de captar, vamos à escrita, pede para ela escrever. Porque e tudo entra como ferramenta de comunicação. O importante é entender, fazer se entender, né? Nós usamos ferramentas o tempo todo. Também, o que o WhatsApp é na nossa vida? Então. Escrita, carinha.
Comunicação alternativa. Não é o tempo todo? A gente usa o tempo todo, né? E por que a gente não pode deixar as crianças terem uma ferramenta, né? Exatamente. Para se comunicar. Enfim, mas voltando lá na questão da escola, que a gente não concluiu, eu lembro que ela estava por exemplo, educação infantil, que eles usam muita rotina, né? E é engraçado que eles usam a rotina muito visual, quando as crianças são pequenas, e até para as crianças típicas, né? Porque são crianças ainda não letradas, não alfabetizadas, então aquela função visual funciona muito bem. Então, primeiro chegar, vai ter a foto da rodinha, aí depois tem o parque, depois tem o lanche, tem lá toda a sequência de rotina até a hora de ir embora, né? Então, ajuda a criança. E aí, à medida que foi evoluindo as séries, eles iam tirando a rotina visual e deixando só a escrita. Parque, tarará, né? E aí foi quando a gente pediu, mantenha a escrita, a imagem. Porque para Letícia, na questão lá do PECs e tal, a imagem funciona muito bem. E naquele momento ela ainda não estava alfabetizada também, né? Ela alfabetizou um pouquinho atrasada ali em relação à turma. E eles aderiram. E eles mantiveram a imagem, né, para facilitar aquele esquema de rotina com ela. Não, é engraçado que certas adaptações, que às vezes é para aquela criança atípica, é para todas as crianças mundo. Amam aquilo. Por quê? Porque é mais rico, tem imagem, né? É um material sempre muito mais rico, que todos gostam, né? Sim. Então, assim, a rotina é uma coisa muito importante, né? Que dá previsibilidade para a criança do que vai acontecer. Mas, assim, eu tenho visto as escolas recebendo melhor essas crianças, se informando e aceitando orientações de como usar o sistema que a criança leva para a escola, que ela já tem, né? Sendo um parceiro de comunicação da escola. Permitindo que a profissional vá até a escola. Isso, exatamente. Explique essa como coisa, né? Né? Quando usa o tablet, né? Então, assim, antes eles falavam, não pode. Não pode usar tablet na escola. Trazer, não, mas esse tablet só tem o sistema de comunicação da criança, não tem. É só para esse fim, não né? vai ver vídeo, ela não vai entrar num joguinho, ela não vai fazer nada, é só para isso. E aí, quando os professores começam a ver essa criança não verbal, que de repente pede a cor que quer colorir, né? Que fala o animal que está lá na atividade, ela, nossa, ele sabe! Ele falou! Ele escolheu! Nossa, como que ele se comunica bem com isso, né? E aí essa criança acaba mostrando para essa comunidade escolar que pode comunicar, né? Que é importante, que tem que estar em todos os momentos, né? Sim. Porque se a criança tem um sistema, que seja PECs, que seja um tablet, que seja um livro de comunicação, uma prancha de comunicação. Se essa ferramenta ficou em casa, essa comunicação morreu. Sim. Ela não vai acontecer. Não tem o meio ali. Às vezes ele vai precisar no shopping, ele quer um sorvete, ele não tem como pedir. Não tem. Né? A gente que tem que pensar em estratégias, né? Tá bom, tem lugares que às vezes um tablet é difícil de levar. Como... Difícil levar um tablet para a praia, para a piscina. Sim. Né? Às vezes no centro da cidade, alguma coisa assim. Mas aí você pensa, não, eu vou fazer um chaveiro, vou fazer uma prancha, eu vou dar um vocabulário que... Daquele lugar específico, daquela situação. Faz só uma pranchinha, leva na bolsa, né? Tudo dá um jeito. Tudo dá. É trabalhoso. Sim, eu falo. Demais da conta. Falo, não é fácil, é trabalhoso, vai despender energia. Tempo, energia, mas... Muito esforço. Muito esforço. Mas dá certo. Dá. E é importantíssimo o papel da família no processo. Indispensável. Não tem como a gente fazer isso. Indispensável. Olha, quero contar esses números aqui para vocês, que eu fiquei tão chocada quando eu tive essa informação. Uma criança que começa a usar um sistema de comunicação alternativa. E é o dito só na terapia. Então, ela vai na terapia. Esse dado veio com uma terapia de meia hora. Tá. Se a gente for pensar numa criança típica, até ela começar a falar, ela teve, né, do 0 aos 18 meses, ela teve
do 0 aos 18 meses, ela teve 18 meses de exposição de linguagem receptiva para ela poder começar a falar. Sim, primeiro ela entende, depois ela fala. Isso, que dá em média umas 42 mil horas de exposição de linguagem receptiva. Isso. Se a gente dá um sistema de comunicação para criança só na terapia por meia hora, ela vai demorar 84 anos para ter a mesma exposição que aquela criança típica. Aí vai dizer que não funciona, a linguagem, né? Não funciona, receptiva. porque só na terapia não tem como atingir a carga horária. Não tem como. Ou replica-se isso na escola, em casa, em todos os lugares, para dar essa, vamos dizer assim, essa eficácia, né? Ou pode esquecer. O terapeuta não faz milagre. Não faz. Não faz. Ainda mais na fonoaudiologia, né, Lu? Assim, eu acho que o nosso trabalho é conscientizar. Sim. É ter a família como parceiro. Existe um caminho que não é fácil, que vai demandar tempo, energia, né? Sim. Que pode dar certo, mas a terapia, o fonoaudiólogo sozinho não pode fazer isso. Por isso que essa comunicação tá na fono, tá na TO, tá na terapia ABA, tá na escola, tá em casa, na família, tá no final de semana. Não dá pra na sexta-feira guardar. Não e existe, pegar na segunda-feira. Fim de semana, né? Para terapia. Não, chegou o fim de semana, vamos descansar. Aí começa o trabalho, né, da família. Eu falo, assim, eu entendo, eu sei, né? As crianças têm um dia cheio, né? Elas têm um dia cheio, as famílias têm um dia cheio de trabalho. E aí, quando chega em casa, às vezes pode ter esse pensamento, né? Nossa, agora ele vai descansar, ele tá cansado, vou deixar ele descansar, mas porque se isso for visto como atividade, vai achar que isso vai ser um peso para a criança. Sim, não se algo isso for espontâneo, visto como livre, uma comunicação, faz parte da vida. Ninguém quer parar de se comunicar. Tem que comunicar, tem um monte de coisa é o tempo essencial, todo. né, para sobreviver. Não é uma tarefa, Sim, não é uma atividade. Exatamente. Tem que ser uma coisa natural. E quanto mais a família vai incorporando esse conceito, vai colocando no dia a dia, não é parar a vida. Sim. Não pode, né? Não dá pra... É fazer parte. Não, em algum momento você foi lá, parou, foi pro McDonald's muitas vezes. Mas são situações pontuais, né? Pontuais. Não é direto, mas não é possível. Chegou um dia que você colocou aquilo no seu dia a dia. Sim. Que essa pasta andava debaixo do seu braço. Sim, exatamente. E atualizava direto, e fazia. Enfim. Aquilo tinha que estar disponível. Sim, exato. E não era um peso para Letícia. Era uma possibilidade. Sim, exatamente. Né? Então... Enfim, resumindo, a comunicação alternativa e aumentativa, pelo menos na minha casa, foi assim essencial. Fez parte do processo de evolução, de aquisição de fala, né? Para alfabetização, ele foi essencial para tudo. Foi um pontapé, né? Para iniciar várias etapas de desenvolvimento. Então, eu recomendo, né, para as famílias que estão em casa aí, asseguro que dá certo, é essencial, é um passo indispensável, né, para favorecimento dessa evolução na comunicação verbal, né, que é a fala, enfim. Então, super recomendo, tá? A Luciana já trouxe até dados aqui de pesquisa, então é indiscutível. E, enfim, estamos aqui com essa finalização desse bate-papo maravilhoso, muito conteúdo. Acho que a Lu vai ter que voltar aqui para a gente falar sobre muitas questões aí, né, atinentes à fonoaudiologia. Mas por hoje a gente tentou aí se especificar, né, na comunicação alternativa aumentativa, que é um assunto muito importante, e eu vejo essa demanda onde eu ando, as famílias perguntando, muito preconceito, muita coisa. Eu falei, não, vamos falar sobre isso, que isso é muito mais importante do que outros assuntos. Tipo assim, vem primeiro, né? Não que os outros não sejam. Sim. Tem muita coisa importante aí pra gente falar. Mas agradeço demais a Lu, né? Prazer. É uma prazer querida. Enorme. Acabamos ficando amiga aí no processo, né? De luta, de choro, de lágrimas. E de alegrias. E de muitas alegrias, muitas conquistas. E agradeço demais
tua presença aqui no Pode Incluir e dar a tua palavra final aí pro pessoal. Eu que agradeço e espero voltar em outras oportunidades para a gente falar mais sobre comunicação. E outros assuntos. Obrigada. Enfim, pessoal, obrigada a todos, né, pela atenção. Estamos finalizando aqui mais um Pode Incluir. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá a sua curtida aí no conteúdo e, acima de tudo, compartilha, porque esse conteúdo tem que chegar ao máximo de famílias possíveis para que a gente possa ajudá-los e a informação chegue e essas crianças, né, e essas famílias sejam ajudadas. Tá bom? Conto com vocês e até a próxima em mais um Pode Incluir.